Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:02, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta segunda-feira. E ó, tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Detalhe, tá no nosso site. Além de ouvir, você pode ver os bastidores dessa rádio super moderna. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. E hoje nós temos uma convidada, que é a doutora Raíssa Blumer, que é advogada, especialista em direito das mulheres e direito da família. Raíssa, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde. A todos os ouvintes, sempre é um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu que agradeço pelo convite. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito importante sobre um tema muito necessário. Exatamente, tem muito pra gente falar aqui no Radar da Prever FM daqui a pouco, aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:11, esse é o Radar, música e conversa boa até a 1h da tarde. E hoje recebendo a Raíssa Blumer, advogada, especialista em direito das mulheres e direito da família. Raíssa, que semaninha que a gente passou, não? Completando uma semana de todo aquele turbilhão aqui em Botucatu, né? Pois é, Júnior, foi uma semana muito triste para todos nós, um caso bárbaro, né? 2 vítimas, mais uma vítima de feminicídio aí em Botucatu, e a gente tá vendo isso no Brasil, né? A gente abre as redes sociais e tá lá, mais uma mulher assassinada, vítima de feminicídio, e a gente sentiu na pele aqui bem perto, né? Então realmente tem sido dias, né? Terríveis, assim. Já acompanho há muito tempo pela imprensa todas as ocorrências policiais, né? E você acompanha também tudo que é relacionado à mulher. Já tivemos outros feminicídios aqui em Botucatu, infelizmente, mas acho que nenhum que tenha tido tanta repercussão, né, Raíssa? Exatamente, eu acho que vários fatores desse caso levaram a essa repercussão, né? O fato de ter sido assassinada 2 pessoas, né? Primeiro o namorado da Júlia, o Diego, depois a Júlia foi baleada e posteriormente não resistiu, faleceu na frente de 2 crianças, né? Dos filhos deles, um filho da Júlia de 8 anos, a filha do Diego de 7 anos, presenciaram tudo isso. Então, não tem como não chocar, né? Tudo que envolveu esse fato, assim. Você conhecia alguém do meio ali de tudo que aconteceu, vítima, parente? Você acompanhou de perto ou não? Olha, eu sou advogada da mãe da filha do Diego, né? Uhum. Da filha do Diego que faleceu. Então eu tenho acompanhado de perto o sofrimento dessa menina que presenciou tudo, ficou sozinha dentro do carro quando ele assassinou o pai dela, foi ela que pediu ajuda. Então assim, é algo imensurável, né? Você tentar mensurar a dor dessa menina, o que essa menina tá vivendo, além da família da Júlia, do filho da Júlia, que também presenciou, foi sequestrado pelo pai após o fato. Então, é bárbaro, né, Júnior? O que pegou bastante, o que deu muita polêmica, foi que a Júlia pediu medida protetiva, e essa medida protetiva foi negada um dia antes, né? Pela justiça. Como que é acho que muita gente tem dúvida ainda, como que é a questão da medida protetiva? A justiça, como que ela trabalha? O que você pode testemunhar sobre medida protetiva? Quando existe um pedido por parte da Polícia Civil, sempre vem da DDM, né? Uhum. E a justiça nega. O que você acha que houve nesse caso? Olha, nesse caso, assim, eu não tenho acesso aos autos para dizer o que motivou essa negativa do pedido da medida protetiva. Mas, como tem circulado nas mídias, a gente sabe que existiam 11 boletins de ocorrência, não só, acho que da Júlia, mas também conflitos. Mas a gente sabe que já tinha acontecido outros fatos relacionados à violência, que foi relatado aí pela família da vítima. E o último fato, que realmente foi uma agressão que aconteceu, levou a um pedido de medida protetiva da Júlia. Então ela registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira, na sexta-feira ela teve o pedido de medida protetiva negado.
E aí isso causa, acho que uma revolta muito grande, né? É como eu disse, a gente não tem acesso aos autos, mas o que a gente sabe sobre as medidas protetivas, né? A medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, ela traz alguns requisitos para a concessão dessa medida. Então, a necessidade de urgência na proteção, os indícios de violência e o risco à integridade física, psicológica dessa vítima. Se a gente tiver esses requisitos presentes, a gente tem aí a autorização, né? Os requisitos para concessão dessa medida protetiva de urgência. Tá. Então, assim, uma análise superficial, como eu disse, eu não tenho acesso, me parece que a gente tinha esses requisitos presentes para concessão. Eu sempre falo que, na dúvida, você protege essa vítima. Até porque a Lei Maria da Penha, ela não traz a exigência de que a gente tenha provas definitivas de que, de fato, houve uma agressão, ou então tem pessoas até que falam, mas tinha que ter uma condenação. Não, a lei não traz nada disso. A medida protetiva, ela é uma cautelar, né? É uma tutela de juiz de proteção mesmo. Então não tem como nem ter essa análise de se ocorreu ou não o fato. O que vai ser analisado pelo judiciário na hora da concessão da medida é isso. Tem indício de violência? Sim. Existe um risco à integridade física, psicológica? Sim. É urgente? Sim. E por que é urgente? Porque a gente sabe que o que acontece é que a violência escala, né, Júnior? Então, assim, acontece um primeiro ato aí de violência. A chance dele se repetir é enorme. Então, a Lei Maria da Penha, ela pensou nisso tudo. Então, assim, vamos proteger a vítima para que essa violência não escale. Lógico, se for uma denúncia falsa, se for algo do tipo, esse possível agressor, ele tem como ele se manifestar, tem como ele pedir a revogação, mas na dúvida, a lei, o objetivo da lei é proteger a vítima. Existe para quem está ouvindo, né, e é leigo na Lei Maria da Penha, no sistema jurídico como um todo. No caso, a DDM é que pede para a justiça. A DDM é como se fosse uma triagem, então. Ela pode colocar ali, urgente. Para o juiz nem investigar, para a juíza nem investigar, ele vê que tem uma chancela de urgência, tá expedida. Sim, quando a vítima vai na delegacia, a DDM já preenche todo um formulário que existe desse risco e faz o relatório e manda o pedido de protetiva com urgência. Ele vai com urgência. Então, isso é feito muito rápido, mas às vezes, infelizmente, esses pedidos são negados quando o judiciário entende que não teve indícios, mas sim, é feito o pedido assim pela delegacia. Eu trabalho muito com isso, então eu sei como é que é feito esse trabalho. A vítima também pode requerer essa protetiva judicialmente. Às vezes ela não quer ainda fazer um boletim de ocorrência e relatar todos os fatos. A vítima tem que ser protegida, né? Eu falo que a violência, ela atinge níveis muito altos, assim. Acaba com o psicológico da vítima, essa vítima está enfraquecida, então muitas vezes ela ainda não está pronta para ir lá na delegacia contar o que aconteceu. Às vezes envolve uma violência sexual, que é algo tão grave e que tem que ser uma decisão dessa mulher denunciar ou não, mas mesmo assim ela pode simplesmente fazer um pedido de protetiva judicial, um pedido de medida protetiva. Eu pulo o boletim de ocorrência. Pulo o boletim de ocorrência. É possível, então? É possível. Então, assim, não tem esses requisitos de que é necessário um boletim, uma investigação em andamento, nada disso. Tá. João? Então, é porque nesse caso aí falaram que o assassino ele era CAC, né? Isso é real? Estaria incluído no formulário de tópicos de urgência. Então, imagina quando ela foi fazer o boletim, né? Que tinha uma medida protetiva. É CAC, tem arma. Acho que deveria ter tido uma atenção maior também, né? Olha, como eu disse, eu não tive acesso a esse boletim, mas se ela levou esse fato na delegacia, a Lei Maria da Penha, ela traz vários tipos de proteção. Então, o afastamento do agressor do lar, ela traz a impossibilidade de chegar perto dessa vítima por tantos metros e traz a busca e apreensão de arma. Então, assim, quando a vítima fala que esse possível agressor tem porte de arma, tem posse de arma, já consta na medida quando ela é deferida a busca e apreensão dessa arma. Então, assim, eu não sei se foi feito, se foi levado, mas se foi dentro da medida que deveria ter sido deferida, poderia ter constado, inclusive, a busca e apreensão dessa arma.
Teve um caso recente aqui em Botucatu, é claro que a gente não vai citar nomes, né? Mas que houve uma denúncia por parte da mulher e a polícia foi até a casa constatar. Ele falou, ele é CAC e tem arma. A polícia foi lá, mas constatou que realmente estava tudo dentro da legalidade, mas a polícia foi lá. Mas mesmo estando dentro da legalidade, se há indícios de uma violência, sim. a polícia pode e deve. Tem o dever de recolher as armas, de aprender. Depois, que o caso for solucionado, se não for constatada a violência, essa arma retorna a quem tinha o posse, o porte. Mas, num primeiro momento, é o que eu disse, a lei ela vai proteger. E se existe ainda, se a gente sabe que esse agressor que está ameaçando uma mulher, ele tem uma arma, qual o sentido, né, de manter essa pessoa com arma? Então a lei, a Maria da Penha, ela é reconhecida mundialmente como uma das melhores leis voltadas à violência contra a mulher. Então ela trouxe várias medidas assim para proteger, né? Não só o afastamento, como as pessoas pensam, mas várias outras. Então, fixação de alimentos em caso que envolve filhos, em casos em que a mulher, por exemplo, ela foi proibida de trabalhar, porque a gente sabe que uma das formas de violência patrimonial, dependia 100%. Então a lei trouxe tudo isso. A ideia é proteger essa vítima da maior forma possível. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com a doutora Raíssa, falar mais sobre mulher, mais sobre a legislação, do trabalho dela na OAB, também aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM 12:30. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo a Raíssa Blumer, advogada especialista em direito das mulheres e direito da família. Que também é coordenadora estadual do OAB por Elas, né, Raíssa? Conta um pouquinho dessa experiência. Ela tava falando fora do ar aqui, carnaval deu entrevista para todo mundo. Olha, o projeto OAB por Elas é um projeto que acho que ele faz parte da minha vida desde 2020, quando na gestão do Nuno nós implantamos na OAB um projeto aqui, né? Eu auxiliei ele e tudo, então fiz parte da capacitação, e aí quando eu concorri às eleições, eu fui convidada a assumir em São Paulo a coordenação desse projeto no estado. Porque ele existia em várias subseções, mas ele não tinha um padrão, não tinha, né? E aí, na gestão atual do SICA e da Dani Magalhães, a gente padronizou esse projeto. Quando eu assumi a coordenação, tinham acho que 13 subseções, cidades do estado de São Paulo. A gente já está em 55 cidades e a promessa que eu fiz a eles é que até o final da gestão vão estar em 257. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas... Quase 50%, pouco menos 50% de todos os municípios do estado, né? São 631, se não me engano. Acho que nem todos têm, óbvio, nem todos têm subseção da OAB, né? Vai chegar num número muito interessante, né? Vamos ver, né? É um trabalho, eu falo que é um trabalho 100% voluntário. Então a gente tem que conciliar, né? Nossa vida profissional, mas é algo que assim, nossa, eu gosto muito. E a Comissão das Mulheres, esse projeto fica alocado na Comissão das Mulheres Advogadas, né? Da OAB de São Paulo. E no Carnaval, a gente fez uma super ação, assim, reunimos 368 advogadas voluntárias. Tudo ao mesmo tempo, assim, no Carnaval? Dividido em blocos, em turmas? Foi assim. A gente fez plantão remoto, então nós conseguimos uma plataforma, chama Direito Ágil, essa plataforma. E aí era divulgado um QR Code para acesso, então foi divulgado em todas as mídias, no Carnaval, e essa vítima escaneava esse QR Code e tinha um atendimento imediato de uma advogada voluntária. E aí a gente dividia entre as advogadas voluntárias o plantão de cada uma, mas assim, imediatamente que essa denúncia caía, essa vítima, ela era atendida. E além do remoto, a gente estava presencialmente. Então, nós tínhamos advogados presencialmente nos megablocos em São Paulo, no Sambódromo, e para atender ali a vítima que chegasse todos os dias do Carnaval, e nas subseções também. Então, a gente conseguiu levar para 90 subseções do estado de São Paulo que aderiram a essa ação no Carnaval. Teve muito caso? Olha, foi feita uma estimativa juntando todas as subseções, todas as cidades, tudo, eles estão fizeram essa estimativa de que em torno de 10 mil casos de pessoas que procuraram, né? A plataforma, as subseções, o atendimento presencial. A gente sabe que no Carnaval aumenta muito, né? Isso para você é muito ou era um número esperado? Olha,
eu acho que assim, na plataforma poderiam ter tido mais casos, mas a gente sabe que a subnotificação de violência contra a mulher é muito alto. E se a gente, acho que o que de fato acontece muito mais, eu esperava muito mais números, porque os casos disparam no carnaval, assim, de violência contra a mulher, principalmente a violência sexual. Então, eu acho que deve ter sido muito caso, assim, de violência. Pra você ter uma ideia, as advogadas voluntárias presenciaram durante um dos megablocos um assédio a uma outra voluntária que foi não da OAB, mas que estava com aquele adesivo não é não, e ela foi colar num rapaz e ele assim fez um comentário completamente assim ofensivo, induzindo ela que ela colasse nos órgãos genitais dele o adesivo. Então assim, você imagina, né? Estando a OAB presencialmente, voluntárias da prefeitura de São Paulo, isso acontece à luz do dia. Você imagina o que tem de caso que não chega, né? Então... Raíssa, dá pra gente fazer um ranking dos casos de violência contra a mulher? Você acabou de citar um caso, né? Um assédio, um violento assédio. Mas as mulheres, elas sofrem mais a violência física, a violência psicológica, né? O assédio sexual. Existe um ranking, alguma coisa nesse sentido? Só é importante a gente trazer uma diferença, que a gente usa a palavra assédio, que ela é o que comunica melhor, né? É um termo popular, né? E inclusive a ação usou a palavra assédio, mas esses casos, dentro do carnaval, a gente configura eles como importunação sexual, né? O assédio sexual, ele acontece nas relações de trabalho, de hierarquia, em que a pessoa está sendo assediada. A pessoa utiliza essa condição de hierarquia para assediar. Olha, eu até trouxe aqui alguns índices, mas eu não tenho aqui esse ranking pra gente poder trazer. Mas assim, eu sei que os casos de violência doméstica dispararam muito alto. Então, assim, a gente tem índices passados, por exemplo, que 30 milhões de mulheres relataram ter sofrido algum tipo de assédio. Acho que foi durante 2023. Então, e no sentido amplo, né? Que daí engloba importunação sexual e tudo mais. Mas assim, a gente tem aqui, vou falar para você os dados que eu peguei de 2024, foram registrados 1.492 feminicídios, o maior número desde que o crime foi tipificado no Brasil. No estado ou no Brasil tudo, né? 3.870 tentativas de feminicídio, 1 milhão de acionamentos a 190 ligados à violência contra a mulher em 2024. Tudo isso no Brasil, olha só. 2023 só, hein? 24. 24. Esse aqui. 555 mil pedidos de medida protetiva de urgência foram concedidos. Porém, mais de 101 mil foram descumpridas pelos agressores. Você consegue fazer um diagnóstico, Raíssa, pela experiência que você vive na tua atuação? Por que o Brasil chegou nesse momento de violência contra a mulher? Porque é claro que se divulga muito mais hoje. É claro que a rede social ajuda a propagar essa informação. É claro que depois da Lei Maria da Penha, as coisas ficaram mais, eu não vou dizer fáceis, né? Mas as mulheres tiveram uma ajuda a mais de uma legislação quase que completa, como você disse. Mas por que o Brasil insiste em aumentar esses números, não? Olha, Júnior, é uma pergunta que eu acho que é digna de uma tese de mestrado. Eu penso sempre nisso, assim, para tentar entender todo o contexto. A gente tem vários fatores, né? Então, assim, eu acho que realmente hoje as vítimas denunciam mais, tá? Mas se a gente pegar dados, eu não tenho os dados específicos, mas de subnotificação, principalmente de crimes relacionados à violência sexual, é altíssimo. Então, assim, eu acho que realmente os casos estão disparando. Acho que a gente está vivendo um momento, assim, aumentou muito os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, assim, disparou. Você vai ver, e esse ano já começou com tudo, assim. Então, eu acho que, lógico, o conhecimento, a gente tem muito mais acesso hoje. Então, a mulher tem acesso, tudo é divulgado, mas eu acho que existem muitos movimentos de incitação ao ódio, né, Júnior, que tem crescido nas redes sociais abertamente. A gente vê aquelas páginas de Red Pill incitando violência contra a mulher e aí denuncia, no outro dia tem outra. Um momento assim que isso está sendo de intolerância, né? De todos os níveis,
Mais que violência contra a mulher, piorou muito. Os crimes, eles passaram a ser mais bárbaros ainda. Então, assim, não estão mais só matando entre aspas, né, as mulheres. Assim, os crimes são cometidos visando acabar com o feminino, incapacitar a mulher para que ela trabalhe. A gente observar os últimos aqueles casos polêmicos que a gente teve ano passado, da mulher que foi arrastada pelas pernas, ela morreu depois, mas então assim, o tiro é na cara, é para desconfigurar. Se você sobreviver, seu rosto nunca mais vai ser o mesmo. 60, sei lá quantos socos no rosto. Então assim, a gente percebe que tá cada vez pior essa crueldade, né? E isso vem de uma cultura machista em que a gente vive. Não tem como a gente não olhar para isso, né? É uma cultura que, se a gente parar para analisar, é muito recente, né? Que as mulheres passaram a ter voz. É um espaço muito curto de tempo em que a gente passou a ter direitos, a voto, a estudar. Então, assim, é algo muito forte ainda, essa cultura machista, em que a mulher tem que se submissa ao homem. A gente escuta ainda hoje pessoas que falam, essa vítima, ela tá falando que ela foi estuprada pelo marido, mas ela era casada com ele? Como assim? Não existe. Então as pessoas ainda acham que, por exemplo, se a mulher, ela tá dentro de um relacionamento, ela tem que ceder às vontades, aos desejos sexuais. Isso não existe. Então a gente tem uma cultura ainda muito forte, um machismo muito forte, misoginia muito forte. Tem muitas pessoas reproduzindo isso. Então eu acho que são vários fatores. E uma coisa que eu sempre penso, que eu não vejo que isso está sendo feito de uma forma realmente efetiva, é a educação dentro das escolas, Júnior. Isso é primordial. Se a gente pensar que é geracional, né? Você tem que começar a construir uma geração. Exato. E a geração que tá vindo? A gente tá construindo isso? Não tá. Eu comecei, assim, a minha história relacionada à violência contra a mulher dentro de escola. Tem um projeto da OAB que é lindo, que chama OAB Vai à Escola. E os advogados escolhem temas e vão nas escolas falar sobre temas de direito. Eu lembro até hoje que eu peguei uma lista, assim, e ninguém tinha escolhido a Lei Maria da Penha. E eu nem trabalhava nessa área, eu trabalhava com falência e recuperação de empresas. De repente eu olhei e fui. E quando eu comecei a ir, é assim, é assustador. Vinha criança, assim, adolescente, depois da palestra vinha contar. E muitos, assim, não sabem. Então, você imagina uma criança que cresce dentro de uma família em que constantemente essa mãe é humilhada, ela é agredida, ela é completamente submissa a esse pai. Como que essa criança vai entender o formato de relacionamento? A chance dessa criança reproduzir isso, não tô falando que é uma regra, mas assim, é muito alta. E acontece. Quando a gente olha, quando a gente participa de grupos reflexivos de homens que foram agressores de violência contra a mulher, quando a gente escuta a história deles, muitos viveram isso dentro de casa. Então, assim, a educação base com criança, gente. Lógico, tem um jeito que você vai falar com criança, né? Isso é adaptado. Mas, assim, com criança e adolescente, eu vejo que esse é um ponto, assim, central, que não está sendo feito. Não tá, né? A gente teve até, acho que uma alteração, preciso conferir isso na base nacional curricular, incluindo alguns temas relacionados à proteção da criança. Mas a violência contra a mulher, posso estar falando alguma coisa sem saber de fato, mas o que eu posso falar por Botucatu, isso acontece de forma voluntária. E assim, o voluntário não consegue abraçar todas as escolas que tem em Botucatu. Então, assim, tá aí uma ideia de projeto de lei. Quem sabe instituir, né, nas escolas municipais. Antes do break, eu recebi aqui de um delegado, não sei se eu posso identificá-lo, mas ele mandou: boa tarde, Júnior, estou ouvindo vocês. Buscar a arma de fogo do agressor depende de ordem judicial. Exatamente. A polícia não pode apreendê-la sem ordem judicial, se for arma regular. Exatamente, por isso que eu disse que isso tem que vir na medida protetiva. Sim. Não tem como simplesmente o policial, a não ser que seja uma situação de flagrante, né? Mas para que essa arma seja recolhida, a polícia não tem poder para isso. A polícia solicita a medida protetiva e aí, para que ela possa recolher essa arma, tem que ter uma decisão judicial. É isso mesmo. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. Prever FM, 12:45. Voltamos aqui com o Radar. Música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo a Raíssa Blumer, advogada, especialista em direito das mulheres e direito da família. Raíssa, para quem é completamente leigo, a grande maioria, diferenciar nomes, terminologias, feminicídio, homicídio, claro que está bem claro, né, na terminologia.
Mas quando é caracterizado o feminicídio? O feminicídio, antes ele era uma qualificadora do crime de homicídio, né? Em 2024, olha, me deu um branco, mas teve uma alteração na lei que colocou o feminicídio como crime autônomo. Então o feminicídio, esse nome é usado quando o crime de homicídio ele é praticado contra uma mulher em razão dela ser mulher. O pacote antifeminicídio que alterou a lei aumentou a pena, inclusive. A pena do feminicídio máximo hoje é de 40 anos. Então, assim, hoje ele é um crime autônomo. Ele deixou de ser uma qualificadora e passou a ser um crime autônomo. Mas é essa condição de quando acontece esse crime em razão de ser uma mulher. Né? Essa violência, assim, violência doméstica que leva ao feminicídio. Uma dúvida que surgiu esses dias de um ouvinte. Existe feminicídio tentado? Existe. Tem, é a mesma Lógico, coisa que fosse um tentativa de homicídio, exatamente. Vai responder da mesma forma. É tudo muito novo ainda, né, para a população. É tudo muito novo. As pessoas ainda estão tendo conhecimento, né, sobre a legislação, sobre o feminicídio. A gente vê na internet até muitas pessoas falando precisa aumentar as penas, precisa trazer penas, mas isso foi feito recentemente, né? Então, assim, a gente teve um aumento de pena, a gente teve o crime que passou a ser autônomo. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei, como eu falei, ela é exemplo assim, no mundo. Ela traz todos os tipos de violência que existem. As pessoas acham que só existe violência física, mas a lei traz a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Tudo isso tá previsto. Então, assim, eu não acho que o problema são, talvez assim, as leis voltadas ao crime, mas assim, talvez aí é uma discussão um pouco mais complexa do sistema mesmo de execução de penas no Brasil, que assim é mais complexo, mas assim, existir leis trazendo penas relacionadas a todos esses crimes existem, inclusive com penas recentemente aumentadas. Na minha opinião, o que precisa ser feito é isso. É assim, pensar em protocolos unificados para atendimento de vítima de violência contra a mulher, educação nas escolas, mais campanha de conscientização. Eu vejo que esse é um ponto, assim, pensando em políticas públicas, sabe? Eu acho que, na minha opinião, não é só olhar para a lei. Lógico, é de suma importância, né? Senão a gente não consegue punir ninguém que pratica um fato como esse. Mas eu acho que, nesse momento, um olhar central que deveria estar sendo muito, assim, é as políticas públicas, eu acho. Bom, você está bastante em São Paulo agora, mas também vive a nossa realidade aqui em Botucatu. E me parece que de uns anos para cá, principalmente na administração do Dr. Lourenço na seccional, a polícia anda mais junto com a mulher, né? Com certeza, assim, a Botucatu saiu no ranking, né? Acho que foi 24, como a cidade mais segura do estado de São Paulo. Sucessivos rankings, né? Sucessivos rankings. Mas a mulher era sempre um ponto frágil, né? Eu acho, Júnior, que a mulher segue sendo um ponto frágil. Em 2023, Botucatu saiu, Botucatu e Ourinhos, quer ver? No Centro-Oeste Paulista, Botucatu e Ourinhos ficaram entre as 50 cidades do país com maiores índices de estupro em 2023. Puxa vida. Não permaneceu em 2024 nesse ranking, mas é muito recente, 23 para 2026. Então, assim, será que relacionado à violência contra a mulher em Botucatu, a gente também pode dizer que é a cidade mais segura? E aí eu trago um ponto de interrogação, porque eu realmente não tive acesso aos índices de Botucatu. Até uma coisa que eu quero me comprometer a estudar, para a gente poder realmente olhar para isso. Bom, será que Botucatu realmente, relacionado à violência contra a mulher, os casos estão piorando aqui? A gente está tendo outras denúncias. Como é que está sendo olhada essa questão de tanto caso de estupro estupro de vulnerável? Estar nesse ranking é um pouco pesado, assustador, né? De tantas, não sei quantas cidades nós temos no Brasil de cabeça, mas aproximadamente 6 mil municípios. 6 mil municípios e, né? É um número entre 50, né? 50 é um número considerável. Mas o que eu percebo é que existe um pouco mais de ação policial, né? Então nós temos a Guarda Municipal com a Patrulha Maria da Penha. Tem um aplicativo para isso. A Polícia Militar, acho que ela tem algumas viaturas e programas voltadas para isso também com o aplicativo. Existe um trabalho muito interessante com a OAB de São Manuel também, né? De acolhimento a essas vítimas, né? Olha, parcerias de hotéis,
setor de serviços, para acolher vítimas, né? Sim, não, é o que eu falo, assim, o Dr. Lourenço, ele faz um trabalho muito bonito em Botucatu. Ele criou, porque Botucatu ainda não comporta ter a DDM 24 horas. Então, ele instituiu a Sala Lilás. Sala Lilás. Dentro das delegações da seccional. Então, a gente tem essa Sala Lilás, porque num plantão essa vítima pode ser atendida nessa Sala Lilás. A gente tem em Botucatu referência da Patrulha Maria da Penha. O trabalho da Guarda Civil Municipal de Botucatu é impecável, assim, o que eles fazem. Então, o Belo, inclusive, esteve aqui. Adoro o Belo, assim, sou fã dele, da Cíntia. Então, eu falo que Botucatu, a gente tem políticas muito boas. A gente tem a polícia olhando, a guarda aí fazendo esse trabalho impecável. Em São Manuel, realmente, é o projeto também OAB por Elas, que acontece nas subseções. Doutora Edilane, que é a coordenadora do projeto em São Manuel, que está fazendo um trabalho muito bonito de parceria também com empresas, se eu não me engano, para que essa vítima, ela tenha também uma capacitação, porque quando ela denuncia, muitas vezes essa mulher ficou, sei lá, quanto tempo sem estar inserida no mercado de trabalho, e a gente tem que olhar para tudo isso. Botucatu também tem o projeto OAB por Elas, então a cada 15 dias tem 2 advogadas de plantão no Centro de Referência da Mulher, dando atendimento jurídico voluntário, gratuito para vítimas de violência. O centro, as meninas do centro, que também fazem um trabalho assim impecável, elas atendem essa vítima, já agendam para essas advogadas, e na quarta-feira as advogadas vão estar lá esclarecendo todas as dúvidas dessa vítima, voltados ao direito de família, à medida protetiva, ao inquérito, para dar esse respaldo. E a guarda, como parceira, tem situações que inclusive a guarda acompanha a vítima na DDM para registrar o boletim de ocorrência. Você citou agora há pouco um ponto importante, que você teve o seu primeiro contato com esse assunto quando você estava no colégio. Então, olha a importância da educação na escola, para você conscientizar, né, a criança, o adolescente, e também pescar profissionais, né, futuros profissionais que possam se envolver na causa, né? Então, eu acho que é primordial que a gente leve tudo isso para a escola. Assim, é um ponto que eu vejo assim para ontem, né? Eu comecei indo dar palestra nas escolas sem ter noção, Júnior, do que era violência contra a mulher. Há muitos anos, assim. E quando eu me deparei com isso realmente, e eles prestam atenção, gente. Eu já cheguei aí na Fundação Casa falar sobre esse tema. Olha. Eles prestam atenção. E relatam, né? Relatam. As crianças... eu já falei com criança, teve escola que estava tendo situação do menino bater nas meninas no intervalo, e eles falaram: ai, Raíssa, pelo amor de Deus, você não fala com as crianças. E aí, eu brinco que eu boto um terrorismo de uma forma leve, mas para que eles entendam a gravidade e o que é. E eles ficam assim, porque é muito difícil, gente, você prender a atenção de adolescente, de criança. Mas eu já percebi que é um assunto que eles realmente prestam atenção. E, Júnior, eu juro por Deus, assim, não teve uma vez que eu saí de uma escola em que eu não fui abordada por um adolescente para relatar. Às vezes a gente percebe que é com eles, mas eles usam o vizinho, né? Olha, minha vizinha. Então, assim, eu acho que uma política pública, é algo que tem que ser formalizado, assim, para ontem, né? Você já percebeu em alguma palestra que você foi dar na escola, você acabou de citar, eles falam o vizinho, meu vizinho, minha tia. Dá para perceber nitidamente quando tem algum problema, então. A criança, ela dá esse feedback, né? O que é mais fácil quando a GCM, a PM, a Polícia Civil vão na escola, né? Para perceber pelo tirocínio policial. Eu falo que assim, violência contra a mulher, violência sexual infantil, ela vai chegar na escola. Essa criança, porque o elo de confiança dela muitas vezes é o professor. Exatamente. Então, esses professores que recebem esses casos e que levam para o conselho tutelar e que tomam o que pode ser feito, né, dentro do limite ali que eles têm de atuação. Mas então, assim, para você perceber, né, Júnior, como a gente tem que estar dentro das escolas e, inclusive, assim, ter preparação para esses profissionais das escolas sobre a capacitação sobre violência contra a mulher. Eu não sei como que é feito aqui tudo isso na Secretaria de Educação, mas é algo que tem que acontecer, porque também não é fácil para esse professor escutar um caso. Então, assim, tudo isso eu acho que a escola é algo que minha opinião é essa mesmo, assim, para ontem a gente tem que falar em estar dentro das escolas, em educação,
a gente possa aí pensar em começar a reduzir esses números. Olha, o assunto merecia muitas horas de debate, de diálogo, mas o tempo passa rápido. Raíssa, obrigado pela tua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho. Imagina, Júnior, olha, eu só tenho a agradecer por vocês cederem esse espaço, se preocuparem em trazer um tema necessário, ainda mais diante do que a gente está vivendo em Botucatu, como eu disse, está do lado, né? Então eu parabenizo vocês, eu me coloco sempre à disposição para falar sobre, como você falou, a gente poderia continuar aqui falando muito mais, então eu só tenho a agradecer e me colocar mesmo à disposição. Legal, Raíssa, igualmente. Obrigado, viu? Obrigado, Raíssa. Radar Prevê FM. Você por dentro de tudo. Radar.